Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa nossa com César Munhoz, nosso queridíssimo graduado no mestrado em Entertainment Business, que traz para a gente todas as semanas uma curadoria absurdamente boa para a gente conversar sobre arte, entretenimento e conexões. Tudo bem por aí, César? Tudo bem, Carol? Tudo bem, pessoal que nos assiste nesses nossos papos semanais sobre conexões entre arte e entretenimento e também conexões entre arte, entretenimento e outras coisas do nosso mundo que são revolucionadas, né? Por grandes artistas, grandes iniciativas do mundo das artes e do entretenimento. E hoje a gente vai falar de Os Simpsons, Olha só! né? Que está estreando 34ª temporada, gente. Olha isso. Vamos começar com aquela nossa pergunta de sempre? Quando a gente fala de Simpsons, Carol, e você que está assistindo, deixa aí nos comentários. O que te lembra quando você pensa em Simpsons? Cara, comédia, crítica ácida, risada, família, tudo isso, né? Acho que é desenho para adulto, assim, né? Eu acho. É divertido para criança. Acho que às vezes tem umas pegadas que as crianças talvez nem percebam, né? Mas não é tão escancarado, porque tem alguns desenhos que são muito escancarados, né? Os Simpsons, eu acho que ele é bem ácido no sentido de que a crítica tá lá para a criança é divertido, mas a gente às vezes se enxerga ali falando, pô, eu faço isso aqui também, né? Olha que quando eu vejo o outro fazendo, olha que horrível, olha que péssimo e eu faço isso, mas num tom que pode para a criança ainda permanecer infantil, né? E para a gente ter esse segundo viés aí. Pois é, que combinação mágica de tantos fatores que estimulam pessoas de várias idades, né? De todas as idades. Eu lembro quando eu comecei a assistir Simpsons lá no comecinho dos anos 90. Tinha coisas que eu achava engraçada até então e tinha umas coisas que eu não entendia, mas passava reto, assim. Daí depois a gente vai crescendo, né? Daí 10 anos depois eu assisti aquele episódio de novo e entendi outras coisas. Hoje eu entendo outras coisas. Então é muita camada de conteúdo por segundo, né? Isso é impressionante dos Simpsons Acho mesmo. que isso que você falou, né? São insights, né? Que a gente tem. É um negócio que você assiste despretensiosamente para dar uma risada, dar uma relaxada, e aí de repente tem um insight profundo, né? De falar, cara, eu tô rindo de um negócio que é horrível e que acontece, né? E como você falou, cada vez que a gente assiste, a gente vai mudando, vai enxergando outras camadas ali, vai tendo outros insights. Eu acho que o roteiro é realmente fenomenal, né? Do que é colocado ali. É verdade. Na história da animação, na história da televisão, na história dos seriados, existe um antes e um depois dos Simpsons, né? Alguns fatos aqui, só para a gente lembrar da importância dos Simpsons na história. Simpsons é a série de animação de maior longevidade até hoje, né? É a sitcom americana de maior longevidade até hoje. Então não é só animação, né? É a sitcom americana de maior longevidade até hoje. E é a scripted series, a série com roteiro no horário nobre em televisão de maior longevidade até hoje também. Tanto em número de temporadas quanto em número de episódios. Então quebrou todas as barreiras, né? Então isso que a gente estava falando agora de, de, de de atrair crianças, adultos, pessoas de todas as idades, de ter crítica social, de ter humor, e tem também uma boa dose de ternura ali nas histórias dos Simpsons, né? Os Simpsons têm é um azedinho doce, assim, né? É tipo assim, olha aí, você já fez isso, né? Mas tem, no final do episódio, sempre tem algum toque de Leveza, né? carinho, né? Existe uma ternura ali nos personagens, né? Existe uma coisa ali de uma família que é um monte de porco-espinhos se alfinetando, mas no final eles estão ali para se ajudar, né? Estão ali se aquecendo, né? É uma família, né? De verdade.
É uma família de verdade. E é engraçado, porque se a gente pensa em animação antes dos Simpsons, pelo menos no horário nobre, né, no mainstream, a gente sempre viu a animação como uma coisa monocromática em termos de conteúdo, assim, né? Em termos de feeling, em termos de conteúdo. Então, assim, é uma coisa feita para criança, é uma coisa que não tem essa variedade de estímulos, né? Que ao mesmo tempo é crítica, ao mesmo tempo é ácida, mas também é com humor. Tem um toquezinho de violência psicológica ali, porque tem uma comédia de choque, tem uma comédia de absurdo no meio, mas foi a primeira série que trouxe isso para o mainstream, né? E depois daquilo, todas as animações de todos os tempos dali para frente começaram a seguir essa linha, né? Então, sem Simpsons, não existiria o modelo da Pixar hoje, que também segue esse modelo, né? Pixar produz animações que também tem todas essas camadas de conteúdo que entretém a criança, entretém o adulto, tem piadas para todos, tem ideias para todos. E também as séries de animação, tanto para crianças quanto para adultos, elas foram para sempre transformadas depois dos Simpsons, porque todo mundo começou a perceber o valor que aquilo tem, né? Você vê uma animação que vai além daquilo que a animação se propunha até então, né? Pelo menos a animação de horário nobre, né? A animação era muito nichada, né? Assim, para um público específico, né? A gente não via a animação com toda a grandiosidade que a gente vê hoje, né? Que tá na própria animação, tá nos filmes, tá nos games. Hoje em dia a animação é só mais uma técnica que é usada em várias produções diferentes, né? Eu acho que ele meio tirou a animação da caixinha, né? Que ela Ah, estava absolutamente. antes. Absolutamente. Vamos ver algumas imagens de Bora! Simpsons? Então vamos jogar Simpsons no oráculo visual do planeta Terra, que também é conhecido como Google Images, e vamos ver o que aparece. E a estética deles é muito legal, né? É, O os formato dos Simpsons. personagens é muito legal. Chegou aí para você, Carol? Ainda não chegou na parte do compartilhar. Você botou para compartilhar? Pessoal que está assistindo, dá um tempo, porque aqui é cringe, né? Aqui é o espaço cringe. Temos licença para ser cringe. Faz tempo que eu não uso essa palavra. Você sabe, né, Também. que meu filho já me deu várias aulas de que falar cringe é ser cringe. Então, aqui em O bom casa, dos Simpsons é que todo mundo pode ser cringe nos Simpsons, né? com Dá certeza. pra ser cringe sem medo. É, Carol, acho que é melhor você compartilhar por aí. Então, pera, vamos lá. Só Vamos acessar Google. botar. Isso, Google Images Simpsons. Enquanto a Carol vai atrás dos Simpsons no Google Images, vamos falar de mais alguns fatos aqui dos Simpsons, né? Ó, Então, pura, só de olhar as Simpsons imagenzinhas. é uma série, né? Uma série de animação com 34 temporadas. A série em si começou em 1989, mas os Simpsons já existiam desde 1987 como uma tira animada dentro de um programa de TV, de um outro programa de TV, que é o Tracy Ullman Show. Então é uma tira que foi encomendada para esse programa de TV, e daí, com o tempo, percebeu-se o sucesso que essa tira fazia e virou um programa de TV. E nunca mais saiu do horário nobre. Nunca mais saiu do horário nobre. Olha a força que isso tem, né? E se transformou numa franquia que hoje, além da série, tem
filme, já tem um filme e já tem um outro anunciado para os próximos anos aí, é um filme que faz um tempo já que está sendo preparado, mas agora já é oficial, vai ter o segundo filme dos Simpsons. E Simpsons também é uma daquelas marcas que você encontra desde caixa de Lego até cortador de unha com a marca dos Simpsons. Tem de tudo. Então é um fenômeno do licenciamento, né? Qualquer coisa que você quiser vender que tenha a carinha do Bart ali, vai vender, né? Porque as pessoas reconhecem. E olha que demais o traço dos Simpsons, né? Tem uma simplicidade, uma acessibilidade ali, né? Né? Todo mundo se reconhece um pouco ali, né? A variedade de personagens, né? Tem os personagens principais. Todos os personagens principais têm uma catchphrase. Acho que é legal a gente levar isso em conta, né? Para pensar numa das razões para o sucesso dos Simpsons, né? Todos eles têm uma catchphrase. Os principais, todos eles têm, né? E tem uma variedade de personagens em volta ali, né, do círculo familiar central, que também tem um papel importante. Demais. Você viu essa chamada aqui dizendo que os Simpsons previram a data da morte da Rainha Elizabeth? Hum, isso é um capítulo à parte mesmo. Os Simpsons têm é quase uma teoria da conspiração, assim. Você pode olhar a história dos Simpsons, eles previram, entre aspas, né? Não vamos dizer previram, porque, enfim, né? Mas acaba sendo, porque assim, a arte tem a capacidade de prever algumas coisas, porque o artista ele transita entre o imaginário e o concreto, e ele acessa camadas ali de pensamento, às vezes do Zeitgeist, né? Às vezes ele tem acesso com antecedência ao Zeitgeist, e os Simpsons previram coisas como, por exemplo, a eleição do Donald Trump, né? Tem um episódio em que o Bart vai para o futuro e a Lisa é presidente dos Estados Unidos. E a Lisa, ela é sucessora do Trump. Oh E my. no episódio eles falam que o Trump deixou o país afundado em dívidas, e daí ela tem que lidar com isso. Então, uma das coisas que foram previstas é essa, né? Então, vários acontecimentos que, 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 que disse, né, que os Simpsons preveem, que a gente pode levar na brincadeira, pode levar de maneira mais séria, mas independente de ser uma previsão ou não, acho que isso é um atestado de que o artista tem essa capacidade de olhar para os zeitgeist e enxergar algumas coisas antes das pessoas, né? A eleição do Trump, por exemplo, é, quem olha a história começa a ver assim, uns 10 anos antes, ali, antes da eleição dele, você começa a perceber que movimentos sociais, movimentos culturais iam levar para aquilo de maneira inevitável, né? Outras coisas que apareceram também nos Simpsons antes de existirem, smartwatch, já apareceu em alguns episódios dos Simpsons, e algumas outras tecnologias ali que a gente pode perceber nos Simpsons que apareceram depois. E também é, é, movimentos, né, comportamentos sociais também que a gente vê nos Simpsons, que a gente na época achava, nossa, que absurdo, não, isso não vai acontecer. Aconteceu, né? Só alguns dos exemplos aí, né? Eu estou muito E aí, encantada Carol? aqui com a releitura da rainha na estética Simpsons. É muito legal você ficar olhando e fazendo as traduções, né? Eu estou muito encantada com essa imagem e depois aqui a criação. Olha que demais! A criação de como seria o personagem. Muito bom, porque os traços eles são marcantes, né? Cada um tem a sua característica que vai te fazer lembrar quem que é, né? Tipo o cabelinho do menino, o cabelinho da menina, o cabelão da mãe, a barriga do pai, né?
São características muito simples da gente reconhecer. O desenho é um desenho simplista, e aí é muito legal você ver eles fazendo isso com a rainha, né? Que é uma figura que a gente conhece. Eu estou aqui olhando os traços e como é que esses traços da vida real se traduzem aqui na estética Simpson. Pô, demais, muito legal. Tá me dando vontade de assistir tudo de novo. E Simpsons é uma coisa que você pode assistir de novo quantas vezes você quiser e ele sempre vai te entreter. Como a gente viu ali no começo da nossa conversa, eles são um dos primeiros shows que sacou o potencial de você basicamente entupir um enquadramento com muita coisa. Então você tem no Simpsons, é um dos primeiros programas em que você vê, se você dá um pause no Simpsons, você vê que tem o que está acontecendo na frente, tem um monte de coisas atrás que são minuciosamente trabalhadas, cenários, pequenas gags ali no canto, uma plaquinha no canto que diz um negócio esquisitão, bizarro, assim, que você, depois se você para para ver, é uma piada em si, né? Então, a concentração de piada por metro quadrado nos Simpsons é, é inesgotável. Então, é um dos primeiros shows que sacou isso que a Netflix e que todos os outros as outras plataformas de streaming e as outras casas de criação hoje, né, não só de animação, mas de live action também, sacaram que coloca o máximo de coisa no enquadramento, porque as pessoas vão rever isso ad eternum, né? É porque vira meio que uma caça ao tesouro, né? Cada vez que É, você olha, você tem outras coisas para procurar, né? a cultura do easter egg foi levada às últimas consequências, né, com os Simpsons, né? Total. É easter egg na veia mesmo. E outra coisa também que você falou ali da Rainha Elizabeth, Simpsons, uma das mágicas dos Simpsons também é a capacidade que eles têm de colocar participações especiais, de encaixar participações especiais nos episódios, como nenhuma outra série, né? Tanto participações especiais como personagens que são da vida real e que às vezes a própria pessoa é que faz a voz e às vezes não é, né? Às vezes é só um sarro mesmo, né? Um dos exemplos é o Michael Jackson, né? Michael Jackson teve um papel fundamental no sucesso dos Simpsons, porque ele não só participou de episódios, ele fez um episódio hilário em que ele faz um personagem chamado Leon que está internado num hospital psiquiátrico e faz uma cena de dança junto com o Bart, e ele também ajudou os Simpsons a entrar na parada de sucessos musicais com uma música chamada Do the Bartman. Do the Bartman. Não sei se Nossa, você eu lembra lembro disso, dessa Carol. música, lógico. Era muito fofinho, era o Bart meio, ele era rapper, né? É, era o Michael Jackson com o Bart, é, estourando as paradas de sucesso no mundo todo. Eu tenho disco. Eu lembro que o disco vendia que nem água, tocava nas rádios do mundo todo. Então, isso também, né? Olha, eu acho que eles foram Outras bem participações generosos com o especiais. Trump, deixando o Trump na mesma cor dos outros personagens. Enfim, né? Podia ter usado uma outra cor, porque ele tá muito com uma cor muito de meio laranja mesmo, né? Que combinou aqui. Cara, realmente é incrível. Olha que legal, né? No episódio do Balenciaga. Cara, é muito rico, realmente. Dá saudade. Fazia tempo que eu não via Simpsons. Que legal a gente poder estar falando disso aqui, César. O coração bate bastante, né? Para você que não tá muito ligado em Simpsons, é recomendadíssimo que você descubra mais sobre os Simpsons, porque você vai ter 33 temporadas para catch up on. Então é conteúdo, né, sem fim. E falando aqui um pouco das participações especiais, olha só que especial. A gente tem aqui
Ringo Starr, só a lista de alguns, né? Ringo Starr, Dustin Hoffman, Danny DeVito, Seth Rogen, várias bandas participaram, várias bandas fazem tanto participações como banda mesmo, tipo Sting, o Aerosmith, quem mais aqui? Eu tô com a minha colinha. Danny DeVito, que eu falei, o John Lovitz, o Tom Jones, o Ronaldo, jogador de futebol, o nosso Ronaldo, né? Enfim, os Ramones, né? Então, é muita gente participando dos Simpsons, George Clooney, vamos ver quem mais aqui que aparece na minha listinha, o Larry King, enfim, todo mundo quer fazer parte dos Simpsons. Participar de um episódio dos Simpsons é mais uma daquelas chancelas que tem o mesmo peso e de verdade, sem exagero, o mesmo peso de ganhar um Oscar, de entrar na caçada da fama. Você entrou no episódio dos Simpsons, você está eternamente impresso na memória coletiva do planeta Terra. Paul McCartney, olha quanta gente, né? Enfim. Que marca, né? Que marca forte que tomou vida, né? É verdade. Ah, e uma das minhas coisas favoritas dos Simpsons é uma. Não sei se dá para chamar de um spin-off, porque faz parte da própria série, mas é uma constante em todas as séries dos Simpsons. A partir da terceira temporada, em todas as temporadas dos Simpsons, tem um episódio especial chamado Tree House of Terror, a Casa da Árvore do Terror, que é o episódio de Halloween, né? Então, os Simpsons segue que a gente chama de cânone, que é um blueprint de história de narrativa, assim, né? Que é uma questão de continuidade. Então, coisas que acontecem em episódios anteriores, elas permanecem sendo verdadeiras em episódios seguintes. Eles seguem isso de maneira meio relativa, mas no Tree House of Terror é a licença que os escritores tiram para chutar a porta. Então, eles fazem sátiras de filmes de terror e filmes de ficção científica. Então, no Tree House of Terror, sempre é um episódio dividido em 3 partes. Cada bloco dividido por comercial é uma historinha de terror diferente com os personagens dos Simpsons. Então você vai lá, vê o Jason, vê o Freddy Krueger, vê sátiras de Alien, de filmes de ficção científica, enfim, com os personagens dos Simpsons, e sempre com essa pitada de crítica social, de crítica da condição humana, né? Acho que vai além da crítica social em si, né? Crítica da condição humana, né? Tipo assim, olha, olha o que a gente está fazendo, né? Com a gente, com o planeta, com o outro, mas sempre com um toquezinho de açúcar, que eu acho que também uma coisa bacana dos Simpsons, né? Imagina a responsa de trabalhar nessa equipe, César, de criar esses É. roteiros e imagina a porque é super divertido para a gente que assiste, mas tem uma profundidade absurda do outro lado, né? E é realmente lidar com uma marca que é conhecida no mundo todo, que tomou uma marca como se fosse realmente uma família, né? Que existe. Cara, que a gente às vezes acho que subestima, né? O que é trabalhar com uma coisa dessas, porque eu estou aqui imaginando as equipes criando os roteiros, né? As viagens que devem rolar e as tretas que devem rolar também no que vai ser colocado ali para que eles possam colocar tudo que eles já colocaram e seguir existindo sem grandes problemas judiciais, né? Por conta do que eles estão colocando ali. Pois é, você tocou num ponto importante aí, né? Entretenimento, o entretenimento por ele tocar nas feridas, acho que ele acaba sempre estando sujeito a esse tipo de situação, né? Eu não tenho aqui nenhum dado específico dos Simpsons em relação a isso, mas quando a gente pensa em entretenimento, a gente só tem acesso
ao produto pronto, ao produto final. E o produto final, ele é, né, é um episódio de Simpsons, é 20 minutos de risada, de choque, né? Mas é uma experiência prazerosa no final. É só isso que a gente tem acesso, né? Cada episódio dos Simpsons leva 6 meses para ser desenvolvido. Então, nesses 6 meses, acontece Menina, muita coisa. Acontece briga de roteirista, e isso em todos os shows acontece, né, gente? Então, o trabalho hercúleo que está por trás disso, que envolve roteiristas, envolve equipes legais, né? Equipes de análise legal, né? Será que a gente pode tirar esse sarro da Disney ou não pode, né? A gente pode fazer isso ou não pode? Então, é importante levar isso em conta. Falando em Disney, uma das coisas que os Simpsons, uma das previsões que os Simpsons fizeram foi a compra da Fox pela Disney, né? Então, os Simpsons são da Fox, né? E os Simpsons tiram muito sarro da Fox, né? Eles têm essa licença extraordinária dentro da Fox para tirar sarro da própria Fox. Então, a Fox a Fox é um conglomerado gigante, né? Mas uma das coisas que a Fox tem é um canal de notícias que é conhecido por ter uma posição conservadora, né? Bastante conservadora em relação às coisas. E os Simpsons lascam o Fox News por conta disso. E eles têm uma licença extraordinária para tirar sarro da própria empresa. E num dos episódios, a Fox é comprada pela Disney. É meio que uma tiração de sarro desse fato de que a Disney compra tudo, né? E realmente a Disney hoje, né? A Disney continua, né, levando isso em conta. É parte do modelo de negócio da Disney mesmo, né? Saber que tem uma marca bacana, a gente quer dentro da gente, né? E hoje os Simpsons continuam sendo parte da Fox, que é parte da Disney. Então, se você entrar no Disney Plus, você assiste Simpsons, né? Tirando o sarro da Disney. Então, que bacana, né? Eu acho que o Matt Groening, que é o criador dos Simpsons, e a própria equipe dos Simpsons, merece ser reconhecida por ter conseguido estabelecer esse limite e dizer assim, gente, é parte do nosso blueprint. A gente vai tirar sarro de todo mundo. até de Então, nós mesmos, né? até Muito de bom. você que está pagando nossa conta, né? E essa é uma coisa que a arte, que bom que a arte tem essa licença, né? Para apontar o dedo e dizer assim, ó, isso aqui não é legal, né? Ou isso aqui é legal, enfim, mas isso aqui não é legal, vamos falar disso, né? Fazer essas reflexões, né? Sem barreiras. E com humor, né? E levar com humor também. Acho que o humor como coping mechanism de pis que a gente faz, né? Eu não vou falar a palavra né? Que a gente faz, é importante, porque às vezes a gente olha as coisas que a gente faz, coisas erradas que a gente faz com humor, a gente também tem uma possibilidade melhor de consertar esses pis no futuro, né? E começar a parar de fazer essas coisas individualmente ou coletivamente. E é isso, Simpsons, que bom que a gente eu achei que a gente não ia conseguir concentrar em meia hora tudo sobre Simpsons, mas deu, acho que para mostrar, pelo menos responder a pergunta, né, do nosso título da live, que é os Simpsons o mundo seria diferente sem Simpsons. Seria Muito mesmo. bom. Deu vontade aqui. Vou voltar a assistir. Faz muito tempo que eu não assisto. Obrigada, César, por ter trazido esse tema para a gente hoje. Valeu. Que Semana bom. que vem falaremos do que a propósito? Semana que vem a gente vai falar de reality shows, que, Uhul. meu Deus, né, que força, olha o tamanho do nosso hard drive que é ocupado hoje por conteúdo gerado por reality shows, né? A gente vai falar das origens desse formato, do quanto que isso movimenta a indústria, do quanto que isso está na boca das pessoas, do quanto que isso divide opiniões e do quanto que isso veio para ficar, porque não, né? Reality shows Porque não dá vieram para para ficar, negar, porque é veio. verdade, veio mesmo. Beleza. Nos vemos semana que vem, então. Obrigada, César. Um beijo. Até mais.